Existe um filme dos anos 80 que parecia uma história de fantasia infantil, mas bastava apenas alguns minutos para que a gente percebesse que existia algo muito estranho. Um rei dos goblins que tinha um cabelo espetado, um labirinto que parecia estar vivo e bonecos extremamente realistas. E o mais importante, uma garota que precisava vencer tudo isso antes que o relógio marcasse 13 horas. E muitas crianças assistiram esse filme esperando uma aventura mágica, mas o que eles encontraram foi um misto de sonho com pesadelo em um conto de fadas muito sombrio, um filme que se tornou inesquecível. E talvez você não tenha percebido a quantidade de mensagens escondidas nesse filme. Então hoje a gente vai mergulhar nesse labirinto. Então sejam bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, no meu Instagram e no meu TikTok. Agora sim, a gente vai falar sobre esse filme que, na minha opinião, é um misto. Eu tenho um conflito com esse filme, isso é um fato. Ele, ao mesmo tempo que é muito envolvente, ele é muito traumatizante, mas a gente vai conversar sobre essa história. E quando o Labirinto chegou nos cinemas em 1986, muita gente não sabia exatamente como classificá-lo, se era um musical, uma aventura, uma fantasia ou simplesmente um sonho colocado em um filme. A produção parecia misturar todos esses elementos de uma forma muito própria. O diretor queria criar um universo que parecesse ter saído diretamente da imaginação de uma criança. Mas não de uma imaginação alegre, e sim de uma imaginação cheia de medos, inseguranças e de criaturas estranhas que aparecem quando estamos crescendo. From director Jim Henson and executive producer George Lucas. Those are the gates to the Goblin City. Beware. Enter a world Things aren't always what they seem in this place. where wishes come true, I wish the goblins would come and take you away. nightmares become reality, Run! and imagination has no limits. The way forward is sometimes the way back. What? Labyrinth. E toda a história acontece em um mundo onde praticamente nada segue as regras da realidade. Portas que aparecem do nada, escadas que desafiam a gravidade, paredes que mudam constantemente, criaturas que falam em enigmas e, acima de tudo, um relógio que não funciona a seu favor. E a gente começa conhecendo a Sarah, uma menina de 15 anos. Ela adora teatro, livros de fantasia e contos medievais. Ela vive repetindo falas do livro Os Doentes. Ai. Agora eu vou... O que ela faz mesmo? Ela vive repetindo. E ela vive repetindo as palavras de um livro que se chama Os Duendes. Ela decora cada frase como se aquele universo fosse muito mais interessante do que a sua própria vida. Através de perigos indizíveis e inúmeras dificuldades, eu lutei para chegar aqui, ao castelo atrás da cidade dos duendes, para recuperar a criança que você roubou. E talvez realmente seja porque a Sarah não se sente feliz. Ela tem um sentimento que ela está perdendo espaço dentro da própria casa. Ela tem dificuldade de aceitar a sua madrasta. Ela acha que o pai não dá mais atenção para ela. E o pior de tudo isso, ela é obrigada a cuidar do pequeno Toby. O Toby, que é o seu meio-irmão, e naquela fatídica noite, o bebê simplesmente não para de chorar. A Sarah perde completamente a paciência e, no momento de muita raiva, ela começa a recitar passagens desse livro. Alguém me ajuda, alguém me tira desse lugar horroroso! Ela
pede que o rei dos goblins venha buscar o Toby, e é claro que ela não acredita que isso pudesse acontecer, mas acontece. As luzes começam a piscar, o vento invade o quarto e o bebê não está mais no berço. Então ele aparece, Jared, o rei dos goblins, interpretado pelo David Bowie. E na época que eu assisti esse filme, a minha irmã mais velha, ela era extremamente viciada no David Bowie, então foi o único motivo pelo qual eu conheci o Labirinto quando eu era pequena. E de fato é um cantor extremamente perfeito, não preciso nem falar isso pra vocês, mas voltando pra história, ele aparece extremamente carismático, mas ao mesmo tempo muito assustador. E ele não parece um vilão comum, ele sorri, ele conversa calmamente, quase nunca ele eleva o tom. E ele oferece uma saída muito simples para Sarah. Ele pede para que ela esqueça tudo aquilo, que aceite um cristal de presente e volte para casa, deixando o Toby com ele. Simples, bom, resolvido, problema, vaza! Corre, louca! Corre! Mas ela não aceita a proposta, então ele faz um simples gesto, transportando ela para um gigantesco labirinto. E é ali que começa o verdadeiro desafio. Ela tem 13 horas para chegar até o castelo. Se ela não conseguir, o Toby vai deixar de ser humano. E o maior inimigo da história não são os monstros, e sim o labirinto, que muda constantemente. Paredes escondem portas invisíveis, caminhos desaparecem, portas que levam para lugares errados e surgem buracos onde antes era chão. É como se o cenário estivesse brincando com a Sarah. Cada passo exige muita atenção e cada escolha errada faz com que ela perca horas extremamente preciosas. E logo no início a Sarah percebe que não depende só de força, mas sim de escolhas. E é quando ela chega no enigma mais famoso do cinema. Existem duas portas, dois guardas, sendo que um fala sempre a verdade e o outro sempre mente. Não pode perguntar a nós, só pode perguntar a um de nós. São as regras. E eu devo avisar que um de nós sempre diz a verdade. E o outro sempre mente. Ela pode fazer somente uma pergunta. Errar significa que ela vai escolher o caminho errado, e esse enigma virou referência para muitos filmes, séries, jogos durante décadas. E a Sarah entende rapidamente que ela não vai conseguir atravessar o labirinto sozinha, e é quando surgem os personagens mais inesquecíveis. E o primeiro é o Hoggle, pequeno, rabugento e desconfiado. Ele vive tentando caçar fadas e ele trabalha para o rei dos goblins. No começo, ele tenta atrapalhar a Sarah, mas logo a sua relação com ela muda e ele passa a tentar ajudá-la. E ele fica nesse intenso conflito entre fazer o certo ou continuar trabalhando para o rei dos goblins. E depois surge o Ludo, e talvez seja o personagem mais querido do filme. Ele é enorme, assustador, mas extremamente gentil. Ele fala pouco, mas demonstra uma lealdade extrema a Sarah. E ele possui um dom mágico de convocar pedras apenas rugindo. Mais tarde surge o Sir Didymus, um cavaleiro extremamente minúsculo, e ele é muito corajoso e leva muito a sério o código de honra, muito mais do que qualquer cavaleiro gigante. Montado no seu fiel companheiro Ambrosius, ele transforma qualquer conversa em um duelo, e na minha opinião é o personagem mais engraçado. E juntos eles formam uma família muito improvável. E percebendo que a Sarah está avançando rápido demais, o Jared decide interferir e para de somente observar. E ele começa a interferir diretamente nos caminhos. Ele usa o Hoggle para entregar uma fruta enfeitiçada para Sarah. Apenas uma mordida e a Sarah esquece completamente a sua missão. Ela cai em um estado semelhante a de um sonho,
tornando essa cena mais inesquecível do filme. Ela desperta usando um vestido elegante em um baile de máscara, onde todos estão dançando lentamente. Então surge o Jared cantando e dançando, tentando fazer com que ela permaneça nesse local. E é uma cena muito bonita, é a minha parte favorita do filme, mas também é muito inquietante, porque ele vai tentando convencê-la a perder a própria identidade, ficando naquele local. O tempo tá passando e o Toby ainda está em perigo. Assistir o filme Labirinto quando criança é só mais um filme de aventura, mas quando a gente assiste já adultos, a gente percebe que é uma outra história. A Sarah, ela precisa assumir responsabilidades, abandonar fantasias, crescer, e o próprio labirinto representa essa transição. E cada obstáculo representa o medo. O Jared é quase a personificação da tentativa de ficar preso à infância. E é por isso que muitas pessoas reinterpretam essas histórias de maneiras diferentes. E uma coisa muito interessante desse filme é que não teve computação gráfica. Todos os bonecos são reais. Diversos artistas trabalharam por meses para a criação de cada boneco de forma manual. E boa parte da criação dessa magia foi feita pelo Jim, o criador dos Muppets. E ele queria provar que os bonecos também conseguiam emocionar o público tanto quanto os atores. A Jennifer Connelly tinha praticamente a mesma idade da Sarah, personagem que ela interpretou, e esse foi o primeiro papel importante na carreira dela. O bebê era real, lógico que não, quando ele jogava no teto a criança e era um boneco, e o David Bowie fazia questão de brincar com o bebê durante os intervalos da gravação, para que ele não ficasse assustado no momento em que eles estivessem gravando as cenas. Hoje, Labirinto é considerado um clássico cult, mas na época ele foi um fracasso nos cinemas. Arrecadou menos do que era esperado, mas foi quando lançaram em VHS que ele conquistou uma legião de fãs. Então é isso, esse foi o nosso filme de hoje. Eu tenho uma relação muito controversa com o Labirinto, ao mesmo tempo que eu gosto muito do filme. Eu acho muito perturbadora a sensação de assistir. Quando eu assisti a primeira vez, eu era criança. Então, eu tive que me acostumar com os bonecos, com o cenário, a ambientação do filme, para depois eu me sentir um pouco encantada com a história. Isso acontece até hoje, né? Ao mesmo tempo que o filme é encantador, ele beira a perturbador. E eu não acho que é coisa só da minha cabeça. Acredito que outras pessoas que já assistiram o filme tenham a mesma sensação. Mas é um filme muito bom, de fato, vale muito a pena assistir. As músicas são muito boas. A cena que eu mencionei no filme, que parece que ela está vivendo o sonho, tem uma música que é fantástica. Então assista, porque vale a pena, e depois me conta o que vocês acharam. Quem também já assistiu, comenta aqui o que vocês acham sobre Labirinto. Eu vou pedir também, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, se possível no meu TikTok, no meu Instagram. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.